Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 14 de julho de 2017. Triste Realidade, Parte 3. Além dos jogos perigosos, a internet se torna ambiente fértil para o bullying. 1/3 de crianças e adolescentes brasileiros já presenciou alguém ser discriminado na rede, mostra a pesquisa TIC Online. As ofensas pela cor ou raça lideram 23%, seguidas pela aparência física 13%, por gostar de pessoas do mesmo sexo 10%, por ser pobre 8%, pela religião 7% e por não usar roupas da moda 7%. Testemunhas do preconceito, 6% dos jovens também disseram que já foram alvo de algum tipo de insulto online, percentual que equivale a 1,5 milhão de pessoas. Os adolescentes nascidos depois de 1997 já cresceram acessando todas as novas tecnologias e não conseguem perceber o mundo sem elas. Já os pais que viveram metade ou mais das vidas sem esses equipamentos, na maioria das vezes, não têm noção dos perigos digitais, porque na época deles perigoso era subir em árvores ou andar de bicicleta. A cada dia fica mais evidente a influência da mídia, especialmente da televisão e das redes sociais, na vida e na formação das crianças e adolescentes. O problema é que grande parte das vezes essa rede de informações não é supervisionada, monitorada ou verificada, ou seja, a falta da família. Quanto às mídias eletrônicas, um dos problemas está na dificuldade de separar o que é verídico do que é fictício, o que é útil do que é descartável, o que pode ser considerado censura e o que pode expressar uma manifestação de cidadania. O conteúdo não é controlado e nem analisado, tornando os adolescentes vulneráveis a todos os tipos de mensagens. Em um ambiente de avalanche de informação em múltiplas telas, os pais sofrem com o impacto da revolução digital. Passam o dia no trabalho e chegam à noite com a sensação de que não conseguiram terminar as tarefas. Assim, vão para casa e continuam conectados em gadgets. Como as crianças e adolescentes aprendem pelos exemplos, então ao chegar em casa e ficar olhando o e-mail ou o WhatsApp, os pais estão ensinando os filhos a passar mais tempo usando essas tecnologias também. Sem conexão real, é difícil conquistar confiança. Um conselho: o mesmo de sempre, os pais deveriam passar mais tempo com os filhos fazendo atividades ao ar livre, brincando e jogando mesmo no computador. Em resumo, estar de verdade com eles nos momentos em que for possível. Limitar o uso das tecnologias, acompanhar em quais as mídias sociais seus filhos possuem perfis, ler os regulamentos destas mesmas mídias e acompanhar os filhos na escola também são cuidados necessários. Notamos que o uso amplo das redes sociais por uma porcentagem muito grande de pessoas possibilita um novo campo de atuação espiritual de importante influência. Espíritos não necessitam de algo exatamente físico para exercer sua influência, visto que utilizam-se de vibrações para manipular e coagir seres encarnados e desencarnados. Bem antes do advento da internet e das redes sociais em 1957, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a respeito da sua influência no mundo na pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta é: nesse sentido a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Atualmente se percebe a grande influência que as redes sociais na vida das pessoas.
essa influência é positiva ou negativa? Ou existiriam na mídia influências de ambos os tipos? Toda influência só é positiva ou negativa de acordo com o grau de nossa consciência e de evolução espiritual. Isso quer dizer que uma coisa pode ser relativamente negativa para uns, mas já outros conseguem tirar bons ensinamentos daquilo que é negativo. Por exemplo, uma enfermidade como o câncer é uma coisa negativa, mas se formos analisar como uma expiação, podemos sim tirar proveito da situação com assimilação de bons ensinamentos. Tudo nesta vida é relativo, pois a nossa consciência é que dá a devida importância às questões. Vejamos os indianos, aprendem com a pobreza da vida simples que levam e muitos países encaram a miséria como um defeito da humanidade. Isso significa que conforme evoluímos descobrimos o que conforme nossa ótica e aqui entramos na ótica de quem professa a doutrina espírita e nossa evolução. Nossas ideias são diretamente proporcionais ao quanto de entendimento temos sobre determinado assunto e sobre a ética de modo geral. Carlos Abranches no Reformador de maio 2012 afirma que o capítulo 7º de O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, quando trata da lei de sociedade, destaca a primazia da comunicação na escalada evolutiva do ser humano. Os espíritos confirmam a Kardec que a vida social está na natureza, para isso, foi outorgada ao homem a possibilidade do uso da palavra. Ora, se assim se constitui a estratégia da comunicação entre as pessoas, nada mais natural do que considerarmos que ela se justifica nas capacidades da fala e da escuta, ou seja, há duas habilidades em jogo. Se você quer falar com qualidade, deve aprender a ouvir e a negociar os resultados dessa relação própria do processo de comunicação. E qual seria o modelo perfeito de comunicação que o Espiritismo sugere à humanidade? O mesmo proposto pelo Cristo, quando implantou a Boa Nova nas raízes profundas da história. A culminância do encontro entre o doador e o necessitado, entre quem tem para oferecer e quem precisa receber, se revela na presença dele na Terra. Emmanuel defende essa opinião, ao afirmar que a maior mensagem descida dos céus à terra, para dignificar a vida e iluminar o coração, surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus, que procurava o povo, e do povo, que procurava Jesus. Eis a essência da comunicação ideal: os seres se procurando para suprir as exigências da evolução inevitável e utilizando a palavra e as múltiplas expressões de afeto como ferramentas de impulso para novos degraus de ascensão. Se as redes sociais retratam o momento atual das relações humanas, nada mais justo do que recordar a importância da convivência entre as pessoas, como estímulo definitivo para evitar que os contatos virtuais substituam os reais, que exigem a coragem essencial de olhar uns nos olhos dos outros, sem fugir dos ajustes que a vida impõe, quando está em jogo a reconciliação, o reencontro, a ressignificação do que é crescer junto com alguém. Rumo a novos cenários do relacionamento humano. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de julho, por Feijão.